Sejam bem-vindos. Vocês podem dar o ok para eu saber que o áudio tá bom? Tá baixo? Estão me ouvindo bem? Ah, obrigada. Nós vamos aguardar agora o Dr. Valdisté entrar para nós iniciarmos a nossa live, nossa entrevista. Deixa eu ver aqui se ele já entrou, gente. Só um instantinho. Não, ele ainda não entrou. Deixa eu dar uma chamadinha aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, gente. Deixa eu ver se ele entrou, ainda não. Alguém já conseguiu ver ele aí, gente? Nos comentários. Gente, ó, a questão das perguntas, eu coletei, né, durante sábado e domingo, e aí nós fizemos uma compactação dessas perguntas, porque foram inúmeras perguntas, tá? E aí o Dr. Valdisté vai responder, assim, o máximo que ele puder, tá certo? Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver se vai dar certo agora. Ele entrou, gente. Ah, agora deu certo. Deu Tá certo? me ouvindo? Tá me ouvindo bem, doutor? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá joia. Vamos começar então. Seja bem-vindo, doutor Valdisté. O senhor que está à frente do INCOR Criança durante tantos anos, né? É cirurgião, cardiologista pediátrico dessas crianças que são acompanhadas pelo INCOR. E hoje vem colaborar, né? Principalmente com as mães que têm tantos questionamentos frente a essa pandemia mundial, né? Que está se alastrando aí cada vez mais. E é claro essa questão da angústia de cada mãe. E aí nós abrimos esse espaço para que o senhor possa esclarecer algumas desses questionamentos, dessas angústias, né? Para que elas possam ficar mais tranquilas e saibam como proceder, né? Frente a alguma adversidade que venha acontecer com as suas crianças em casa. O senhor gostaria de fazer alguma introdução antes de iniciarmos as Dá um bom dia perguntas? a todos. Bom dia a você, Diana. Dá um bom dia a todas as mães e crianças. E vou ficar aqui à disposição para que a gente tente minimizar algumas angústias e algumas angústias, né? Nesse tempo de isolamento. E a gente fica sempre com receio de se contaminar ou contaminar alguém. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta.
Doutor Valdir, algumas mães trouxeram questionamentos sobre os sintomas que os seus filhos apresentam, né? Porém, elas não sabem com certeza se é Covid. Como é que nós podemos suspeitar desse vírus? Como é que ele se apresenta? É uma virose que na maioria das vezes se apresenta como um quadro de resfriado, um quadro respiratório, como uma coriza, uma tosse seca, febre, mas também tem quadros inespecíficos, como quadros gastrointestinais, mas como na maioria das vezes se apresenta dessa forma, então assim, se uma criança apresentar um quadro de resfriado, como coriza, tosse, febre, a gente precisa, nesses tempos, pensar primeiro em descartar essa possibilidade. Então, os sintomas são esses de um resfriado comum e tem que ser confirmado isso por meio de exames laboratoriais. Ok, doutor. E qual é a forma correta? Eu acho que o senhor acabou de responder, a forma correta, né, de confirmação da Covid-19. É através de exame de sangue, não é assim? São dois exames, um exame que a gente chama de PCR, que é um exame de biologia molecular, que você identifica o vírus, a presença do vírus. Então, isso se faz por suave nasal, nasofaringe, e até de pacientes intubados podem ser coletados por meio dessas secreções brônquicas. Mas no habitual, ambulatorialmente, se faz por um suave nasal ou nasofaríngeo, que aí você extrai o RNA do vírus, faz uma transcrição, ampliação e comparação num banco de DNA e a gente termina por fazer por comparação, chegar ao diagnóstico pelo isolamento do vírus. Isso tem um prazo para ser feito também, né? Você precisa ter uma viremia na criança para poder você extrair, não pode ser muito tardio, então entre 3 e 10 dias é possível fazer essa detecção. E após essa data, a partir de exames sorológicos, que aí você vai detectar anticorpos, que são de dois tipos. Uns anticorpos revelam uma fase aguda da doença e mais tardiamente, depois de 10 dias, 3 semanas, os anticorpos que revelam aí uma imunidade quando o paciente já está na fase de cura. Então, são essas duas maneiras. Um diagnóstico clínico, pelos sintomas, que são muitas vezes não específicos da doença, e depois um exame laboratorial, que é esse exame de biologia molecular, que é o PCR, como eu expliquei, e no diagnóstico dos anticorpos. Certo, doutor. E depois de confirmado, né? Como é que se deve tratar? Porque algumas mãezinhas perguntaram sobre o uso de medicamentos e tratamentos que alguns médicos já estão utilizando, né? Ou então que a própria mídia vem propagando diariamente. Se faz necessário primeiro o atendimento médico específico antes de fazer o uso dessas drogas, doutor? Porque assim, eu vejo que tem mãe que já está comprando remédio antes da criança ter um sintoma e aí já fica naquela expectativa, não, já estou prevenida. Eu acho que não seria necessário ter estoque em casa de medicamentos. Mas se hoje um paciente precisar comprar na farmácia um medicamento prescrito, ele vai ter dificuldades. Então, as mães que guardaram esses medicamentos, eu espero que não usem, né? Por conta que as crianças não venham a precisar, mas já comprou, guarda lá. O aconselhamento da gente é muito simples. Não se faz uso nenhum de qualquer medicação sem uma prescrição médica. Nenhum, nem para o adulto, nem para a criança. No caso específico das nossas crianças, né, que são cardiopatas, mais ainda, isso precisa ter um cuidado no zelo. Quando a gente faz o diagnóstico clínico, né, muitas vezes a gente já precisa iniciar o tratamento. Se colhe os exames para confirmação, mas muitas vezes é preciso começar. Então, assim, para responder diretamente essa questão da medicação,
nunca, em hipótese nenhuma, fazer nenhuma medicação sem prescrição. Até porque existem alguns protocolos vigentes, onde os médicos usam a combinação de 1, 2 ou 3 medicamentos. Então, para cada fase da doença, existe uma necessidade de combinação de 2 ou 3 ou 4 medicamentos. Então, só isso o médico precisa, depois de examinar, definir a fase que está e a medicação que deve fazer uso. Tá? Então, desaconselhar qualquer medicação. O que pode ser feito são as medicações sintomáticas, como para febre, alguma coisa, mas abrindo um quadro respiratório, com febre, com tosse, com coriza, procurar o médico. Deverá procurar o médico, que é o pediatra que cuida do seu filho já de muito tempo, e o cardiopediatra, no caso do pediatra, pediu aconselhamento do colega tanto da cirurgia quanto da clínica. Perfeito. Então, mãezinhas que continuam perguntando aqui no nosso feed, né, sobre medicamentos, o Dr. Valdisté deixou bem claro, tem que examinar, tem que fazer a consulta médica, tá, gente? Não há aconselhamento de uso de nenhuma medicação, que a gente vê esse avalanche de informações na mídia, são todas necessárias e importantes, mas tem que ser feito de forma racional e por indicação médica. Tá? Não há conflito do uso da medicação, isso tem que deixar claro. Se um médico recomendar a medicação A, B e C, ele sabe o que está fazendo, está baseado nos protocolos. Todas as medicações apresentam efeitos colaterais, né? Vou falar especificamente da cloroquina, mas todos os outros medicamentos apresentam efeitos colaterais e só precisa ser, no caso, indicado e prescrito pelo médico. Se for conveniente a prescrição, existem critérios e protocolos de uso e a droga é segura desde que siga esses protocolos, né? Perfeito. Doutor, hoje em dia, o mesmo tratamento que estão fazendo para adultos está sendo ministrado também para as crianças? É a mesma coisa. É a mesma linha, né? Deixar as mães um pouco mais tranquilas, que assim, existem trabalhos os mais variados. Mas vamos lembrar o seguinte, que apenas 4% da casuística mundial é relacionada às crianças. 90 e tantos por cento se dá a Covid por conta dos adultos. Então, dos pacientes contaminados, das crianças contaminadas, essas apresentarão sintomas leves a moderados para mais de 50%. Então, a doença na criança parece se comportar de uma fase, de uma forma mais leve, né, com poucos sintomas, com menos agressividade. Isso é deixar a gente um pouco mais tranquilo. Mas também a criança, mesmo assintomática ou com poucos sintomas, ela pode ser como é que eu posso te dizer? Ela pode ser transmissora, né? Portanto, ela pode passar desapercebida e contaminar as outras pessoas da casa. Então, acontece uma incidência menor na criança e o desfecho da doença é menos grave do que nos adultos. Pelo menos o que se tem na literatura atual é isso. Perfeito. Doutor, como é que as mãezinhas devem proceder com relação às crianças sintomáticas? Eu queria, não sei se você vai perguntar, mas antes de a gente chegar nas crianças sintomáticas, eu queria abordar basicamente a questão da imunização, né? A vida, Sim. O cotidiano das crianças. Então, essas crianças, elas têm um processo de cuidados, e dentro dos cuidados da criança está a imunização. Queria ressaltar que a imunização deverá ser continuada, né? Não deve interromper a imunização, e um cuidado especial para aquelas imunizações contra a influenza, pneumococo e o vírus sincicial respiratório. Da mesma forma que os adultos foram vacinados e estão sendo vacinados para gripes, né? Essas crianças devem ter a sua
imunização mantida e um cuidado especial para a realização da imunização para essas doenças específicas, que são doenças respiratórias, né, e que nossas crianças, muitas delas, a maioria delas, tem um comprometimento respiratório também. Perfeito. Então, a mãezinha que fez a pergunta sobre a imunização já Pronto, está é assim. respondida, Então, na viu? criança sintomática, que foi a sua pergunta, na criança assintomática não vai ter como fazer um diagnóstico, né? Ou poucos sintomas. Mas aquela que está sintomática, procurar o seu pediatra, o pediatra da criança, passar o caso, informar epidemiologicamente o contato que essa criança está tendo com familiares ou com algum contato que justifique uma preocupação maior que seja um COVID, né? Que a criança pode ter um resfriado normal, a criança pode ter uma gastroenterite normal, do dia a dia, da vida de qualquer pessoa. Então, se há algum alerta de contato, aí o colega deverá fazer o uso da medicação e fazer a coleta dos exames para confirmação. Nos casos dos sintomáticos, aí a gente vai falar diretamente nas crianças com cardiopatia congênita ou uma outra cardiopatia. A gente precisa ter cuidados mais bem definidos. Quais sejam? A cardiopatia congênita é uma doença do coração, no coração, que envolve e compromete também o pulmão. Então, você pode ter crianças com cardiopatias congênitas como CIVs, CIAs, que deixam o pulmão com um pouco mais úmido, como a gente chama, congesto. Então, são crianças que já têm um pouco de dificuldade de respiração, um pouco de dispneia, quando faz algum grau de exercício. Então, tem porque o pulmão é mais úmido, mais cheio, e o coraçãozinho também já trabalha com certa dificuldade. Tem as outras crianças que elas têm o pulmão com pouco sangue, que são as crianças cianóticas. Tem outras doenças também que combinam as duas coisas, né? Mas qual é a preocupação com as crianças com cardiopatia congênita? É que, de alguma forma, há alguma limitação da parte cardíaca e respiratória. Então, a criança tem insuficiência cardíaca e o pulmão é úmido, então propensa a resfriados, infecções, e uma infecção por coronavírus deixaria essa criança numa situação crítica, ou aquelas crianças com doenças cianogênicas, como transposição das grandes artérias, aplasia do coração esquerdo e outras tantas, que já tem uma saturação limítrofe na faixa de 80%, 88%. E aí, se você imagine você com um comprometimento de uma situação de infecção por um vírus dessa ordem, como é que a criança vai se portar? Então, a gente tem grupos de crianças com insuficiência cardíaca, porque o pulmão é úmido, as crianças cianogênicas, porque as crianças já têm um grau de saturação pela própria doença, e tem as crianças que precisam, e depois eu vou falar das crianças tratadas cirurgicamente, e as crianças que são transplantadas. As crianças que são transplantadas têm um coração novo, o pulmão está legal, uma qualidade de vida cardiorrespiratória, cardiopulmonar adequada, mas elas fazem uso de imunossupressores, ou seja, elas são mais vulneráveis a contrair um vírus, e aí não seria por uma condição pulmonar ou por uma condição cardíaca, mas por uma condição de uma imunidade debilitada por conta de medicamentos. Certo. Doutor, teve uma mãezinha que perguntou, vamos supor, a criança está assintomática e alguém no domicílio contraiu o coronavírus. Nesse caso, tem que ir para isolamento imediato, né? Por conta dessa sensibilidade, Eu acho que todos nós, independente de ter uma criança, ou ser um adulto com cardiopatia,
ele precisa ter, na hora que alguém se contaminou, tem que isolar. Quando você tem uma casa, uma família que tem uma criança nessa situação específica, o cuidado é maior. Se eu estou dizendo que a minha criança, que ela tem uma cardiopatia, ela faz parte de um grupo de risco, as crianças que têm defeitos pequenos, olha, crianças que têm defeitos pequenos, vamos dizer, uma estenose aórtica leve a moderada, essa criança não tem riscos maiores, tá? Então, tem algumas doenças que são menos, que causam menos repercussão hemodinâmica, que o risco é menor. Mas estamos falando aqui das crianças com risco maior, essas que eu preconizei. Então, já é para ter um cuidado a mais. Então, é uma família que deve ter cuidados de não estar saindo de casa, ou se houver a necessidade por uma situação específica, profissional, precisa voltar para casa com um cuidado maior. E nós temos exemplos de pessoas que trabalham na área de saúde com filhos com cardiopatia, corrigidas inclusive. Essas pessoas têm que ter, mesmo assintomática, mesmo a pessoa estando assintomática, mas ela é potencialmente um contaminante, porque ela está no ambiente com outros pacientes, né? No caso um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, outros tantos, que ele precisa ter uma certa precaução para não contaminar as pessoas de casa. Tá? Se a pessoa já estiver doente, aí o isolamento é maior. Tá? Eu sei das dificuldades também, não é fácil o isolamento dentro de uma casa, né? Quanto menor a casa, quanto mais pessoas, mas precisa fazer um esforço, né, de preservar um pouco as nossas crianças, porque elas realmente são mais suscetíveis, não que elas sejam mais suscetíveis que os adultos, porque, como eu disse, só 4%, mas elas têm um fator de risco maior pela cardiopatia e, portanto, preservá-la, protegê-la, reservá-la a um ambiente com menos risco, isso é imperativo. Então, a próxima pergunta é: nós recebemos mensagens de mães que abordaram vários tipos de cardiopatias diferentes, tais como a CIV, PCA, TXS, dentre outras. Toda cardiopatia tem o mesmo risco? Respondendo aqui às mães que também estão fazendo perguntas ao vivo, muitas delas estão perguntando qual é o grau de risco da cardiopatia do seu filho. Eu conheço muitas delas, viu, Diana? E eu imagino o quanto elas estão preocupadas com os filhos, né? É preocupante mesmo. Mas eu acho que a preocupação faz parte desse momento e se a gente não estiver preocupado é que a gente termina por cometer erros e equívocos, né? Das cardiopatias, eu já respondi um pouco disso. Então, tem as cardiopatias que têm repercussão hemodinâmica ou cardiopulmonar, essas têm um risco maior. E aí, pode ser qualquer uma, CIA, CIV, PCA, transposição, tetralogia de Fallot, ventrículo único. O ventrículo único, a criança que só tem uma parte do coração, já é um capítulo à parte. Imaginem, ele tem uma reserva já diminuída, porque é só um ventrículo, e muitas vezes com um comprometimento pulmonar. Então, assim, todas as crianças com cardiopatia que está fazendo uso de medicamento, quer dizer, se ela está fazendo uso de medicamentos para cardiopatia, é porque tem repercussão, correto? Então, o zelo é muito grande, tem que ter cuidado com ela. As crianças que foram operadas, podemos entrar nesse assunto? Pode, Diana. Então, assim, as crianças que não foram operadas, então, elas são de risco, dependendo da condição clínica que ela apresenta cardiopulmonar. Outra coisa, também não deve suspender a medicação de uso, os digitálicos, os diuréticos, as medicações que essas crianças tomam. Também não há uma determinação de suspensão. É para manter a criança. Porque imagine se eu suspender essas medicações, as crianças vão descompensar, mais suscetível ainda a uma gravidade maior. Então, manter a imunização com aquela prioridade que eu falei dos vírus com relação
a infecção respiratória, manter a medicação de uso da cardiopatia, especificamente da criança, e aí as crianças vão precisar operar, né? Vão precisar operar. E aí tem dois problemas. A criança tem cardiopatia congênita não crítica, que dá para esperar passar essa fase que a gente está passando. A gente deve esperar, correto? A criança não tem sintomas de Covid, a criança está oligossintomática, mas com indicação de cirurgia. A gente espera, ok? A gente espera. Se a criança tem uma cardiopatia crítica, aquela que a gente não pode esperar, tem criança que nasce e eu preciso operar essa criança com 3, com 4, com 7 dias, 15 dias de vida, né? Então, a gente vai fazer exame clínico, vai ver epidemiologicamente se há algum comprometimento e aí vai ter que operar. A gente não tem como fugir. Pode até colher os exames da criança, se for o caso, se já tiver no prazo, deixa lá e faz a intervenção. Quando possível, levar um pouquinho a criança mais para diante, tá? Ok, operamos. E a criança sintomática, a criança que está com Covid, vamos supor, nós não chegamos ainda nessa situação. Tirá-la dessa fase inflamatória, né? Se porventura acontecer. A criança tem uma cardiopatia congênita, apresentou e confirmou a infecção por Covid, deixa tratar, deixa curar e a gente faz a cirurgia posterior. Por que isso? Isso é tudo o desejo que a gente tem de poder atuar na melhor forma possível. Mas por que isso que tem que deixar a criança melhorar? Porque na segunda fase da doença tem uma resposta inflamatória muito grande. Que esse é o grande problema da infecção por Covid, essa resposta inflamatória. E na intervenção cirúrgica, na maioria das vezes, eu uso a circulação extracorpórea, que é o coração-pulmão artificial, que também é inflamatória. Imagine você se somar tudo isso, né? O quanto. Então, o ideal é que a gente passe dessa fase, da fase inflamatória, que a criança esteja curada e a gente vai operar mais para adiante, tá? As crianças não graves, a gente deve esperar também. Tanto é que o número de cirurgias diminuiu tanto no consultório privado, né, das crianças de convênio, quanto do hospital público. Lá de Messejana a gente também tem operado muito pouco, apenas e tão somente as crianças com risco de morte iminente se a gente não tiver nenhuma intervenção. Ok? Ok, então, mãezinhas, vocês prestaram atenção, né? Ele acabou de responder mais várias perguntas que foram feitas com relação a devo continuar o tratamento, devo optar pela cirurgia, né? Então, ele deixou muito claro que só se houver necessidade de urgência, né, doutor? Eu estou vendo subir nas perguntas as cardiopatias corrigidas, pós-cirurgia. Eu quero falar um pouco sobre isso. E também tem, eu falo daqui a pouco, mas tem uma pergunta que eu vi sobre as cardiopatias, vamos dizer, uma estenose pulmonar. Estenose pulmonar pode ser uma estenose pulmonar leve, que aí a gente precisa ficar mais tranquilo, ou seja, não tem maiores problemas. Ou pode ser uma estenose pulmonar crítica. Mas ela não, a estenose pulmonar por si só já não é uma cardiopatia que nos deixe muito preocupados. Tá? Uma cardiopatia simples, que não causa cianose, que não causa descompensação, o pulmão não está úmido, muito pelo contrário. Então, assim, essa é uma cardiopatia que nos deixa mais sossegados do ponto de vista de se a criança vier a ter uma infecção. Tá? Vamos lutar para que as crianças não tenham infecção, qualquer criança que seja, né? Mas se porventura acontecer, é de uma situação mais branda. Eu queria falar um pouquinho das crianças que foram corrigidas cirurgicamente, né? E a gente tem um percentual de crianças que tem as cirurgias paliativas e as cirurgias corretivas, né? As cirurgias corretivas, vamos falar logo dessa, se a criança fez uma cirurgia e ela se mantém bem, está sem uso de medicação, não tem nenhum defeito residual importante,
Ou seja, a gente praticamente levou essa criança a uma situação de uma criança normal, com função e anatomia cardíaca normais. Ok? Então, se a cirurgia foi corretiva e ela ficou tudo bem, criança com riscos igual a uma criança sem cardiopatia. Se a criança fez uma correção cirúrgica e ficou com algum defeito residual, essa criança precisa de um cuidado maior. Essa defeito residual está descompensando a criança, ela precisa de medicamento, o pulmão dela está tranquilo, ela é ainda cianótica, certo? Se ela se enquadrar ainda nessa situação de algum defeito residual que comprometa a capacidade cardiorrespiratória, ela faz parte de um risco. E o outro lado da história é quando a gente opera uma criança e faz uma cirurgia paliativa, né? Uma cirurgia paliativa é uma cirurgia, como o nome já diz, que você não conseguiu ou não consegue naquele momento resolver a anatomia ou a função da criança. Ou seja, crianças com hipoplasia do coração esquerdo, crianças com ventrículo único, crianças que a gente faz, na maior parte das vezes, um bleilo, quer dizer, um shunt levando sangue arterial para o pulmão e assim melhorando a capacidade, a condição da criança para que ela seja operada do momento para diante, tá? Então, essa é a situação das cirurgias paliativas. Há, sim, para esse grupo de crianças, essa preocupação. Ou seja, as crianças que foram paliadas por Blalock, elas geralmente apresentam saturação de oxigênio em torno de 80, 88, 90, por aí, ou seja, abaixo do que a gente espera numa criança normal, que é acima de 97. Então, isso remonta a uma situação anterior de uma cardiopatia. Portanto, a criança tem a cardiopatia, foi feita uma paliação e ela ainda tem uma condição crítica e de cuidados. Portanto, redobrar os cuidados com essa criança. Tá? Então, em resumo, as cirurgias corretivas, se não tiver defeito residual, ótimo. Criança normal. Crianças com correção, feito a correção, que ficou algum defeito residual, se apresentar algum grau de descompensação cardíaca ou pulmonar, um risco um pouco maior. E as crianças com cirurgias paliativas, portanto, essas fazem parte de um grupo de maior risco e, portanto, de maiores cuidados. Okay. E as crianças transplantadas, como eu já falei, são crianças que, do ponto de vista anatômico e funcional, estão ok, mas elas tomam medicações que regulam, diminui a resposta imune, portanto, com risco maior ainda. Né? Perfeito. E só voltando, então, à questão das consultas e exames, a informação, o conselho é que aguarde, né? Um pouco mais. Assim, o que é que nós fizemos? Nós seguimos a Sociedade Brasileira de Pediatria e mundo afora também tem pedido para que a gente, na hora do decreto de fechar os estabelecimentos, mais aglomerações, essa coisa toda. Então, desde o princípio, o Incor Criança tem mantido um canal de comunicação, de ligar para cá, então depois você divulga mais ainda, tem um número específico, que essas mães podem entrar em contato e sempre eu estou em contato, a Márcia, se precisa falar com a Clélia, todo mundo está, doutor Ronald, então esse contato de uma orientação. A gente não pode fazer prescrição por isso, mas se nós percebermos na conversa com os pais um risco maior, aí a gente orienta e encaminha para o hospital, para a emergência e a gente cuida. Se houver uma necessidade de uma consulta, se tivesse havido, né, a gente por vezes veio ao consultório atender especificamente crianças em pós-operatório, crianças que iriam operar por conta da urgência, então a gente veio ao consultório, os cardiografistas fizeram, confirmaram os exames e seguiu o tratamento normal.
mas sempre observando que era uma condição de clínica fechada. O que é que nós fizemos a partir dessa semana? Essa semana a gente está numa programação de retorno das atividades do Incor Criança. Eu queria falar depois sobre o ecofetal. Tem muita demanda por ecofetal, né? Depois me lembro de falar sobre isso. Então, essa semana a gente começou a fazer a programação de retorno. E para retornar, a clínica foi toda higienizada, nós vamos ter que atender uma quantidade menor de crianças. Lembrar que a gente atende também crianças do SUS, então uma quantidade muito grande. Então foi colocado a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente já está em condição de receber, as crianças de convênio também, então vai ser um número menor, os acessos ao ambiente interno também controlados, o distanciamento entre cada cadeira também. Então, a recepcionista vai, na hora de marcar a consulta, vai precisar conversar com os pais para saber se a criança teve febre, se tem algum sintoma, para também não trazer uma criança nessas condições para o ambulatório. E se isso acontecer, a orientação é outra. Então, a partir dessa semana já está se começando a fazer um agendamento dessas crianças e a gente está voltando a um ritmo que está longe do normal, mas eu acho que a gente já pode ir aí contribuindo, atendendo algumas crianças já ambulatorialmente. Isso a gente fez antes pontualmente, quando havia criticidade, e por telefone, quando havia demanda, e a partir de agora, no ambulatório, já se pode fazer os agendamentos, e vocês, quando chegarem aqui, vocês vão ver que está tudo um pouco diferente, para que a gente tenha segurança de atender a todas as crianças. Quando a gente abriu o ambulatório, assim, a marcação, tem muita gestante querendo fazer ecofetal. Melhor ficar em casa. Fica quieta, né? Deixa as mãezinhas lá com... Por que isso? Porque o melhor local da criança cardiopata é no útero. Ela lá não está sofrendo, ela lá está bem. Tá? Você imagine uma mãe agora, vem transporte, vem fazer o exame, de alguma forma vai encontrar outras pessoas por aqui e uma mãezinha dessa pega coronavírus. Não precisa necessariamente pegar no ambulatório, mas no transporte, nessas coisas todas. Aí a gente vai ter um transtorno maior. Uma mãe Até agora tem se mostrado que o vírus, uma mãe contaminada, não transmite via placentária para a criança. Mas me parece que tem 2 ou 3 casos no mundo de confirmação desse tipo de transmissão, né? Até agora, as crianças, os bebês recém-nascidos que apresentaram coronavírus foi por contaminação da mãe pós-parto e não por via placentária. Mas tudo é novo nessa doença, é uma doença que começou em dezembro, nós temos em maio, cada dia acontece e aparece uma coisa nova, então o cuidado deve ser redobrado. Então, para essas mães, se elas puderem esperar um pouco mais, que seja, se elas já têm o diagnóstico fetal de uma cardiopatia e que é crítica e que precisa do acompanhamento cirúrgico imediato ou da avaliação do cardiopediatra, aí a gente vai e atende com todos esses cuidados. Aí vem no consultório, a gente atende, porque é importante para algumas doenças que a gente, a mãe já nasce num ambiente, num hospital que já tem a cirurgia cardíaca, a intervenção cirúrgica se dá com mais precocidade. Então, mas se é só para um diagnóstico, a gente poderia reservar um pouco mais para adiante. Se houver realmente a necessidade, os médicos farão, e se precisar de uma consulta e um planejamento do parto, a clínica já está toda aberta, a cirurgia não parou, só diminuiu por conta que a gente está colocando mais para adiante as crianças mais simples. Certo, doutor Valdesté, infelizmente o Instagram nos dá um tempo limite para que a live fique no ar por 24 horas. E quanto tempo a gente já conversou? Nós já estamos fechando os 40 minutos, quase. E é quanto tempo?
40. Meu pai do céu. Então, eu já vou pedir para que o senhor faça as considerações finais, né? Deixando para as mãezinhas quais são os principais sintomas que elas devem estar atentas, né, em casa. E o senhor fazer as considerações finais aí para a gente poder encerrar a nossa live, infelizmente. Tá, a gente pode ter outras oportunidades com outros temas e a gente pode. A primeira coisa, moço, nós estamos à disposição das famílias e das crianças para resolver e minimizar os contatos com a criança. A gente está sempre aqui. Então, contar sempre conosco. Estamos à disposição de todos. Tá? Procurem se preservar as crianças e a família. Fiquem em isolamento com os cuidados necessários. Entenda que sua criança, se ela tiver algum grau de descompensação cardiopulmonar, ela precisa de um cuidado maior. Não interrompa as medicações, mantenha a imunização e, se for necessário, entrar em contato conosco, tá? E aí, a partir de um contato conosco, a gente faz o direcionamento. Ou retorno para casa, ou vai para a emergência, ou marca cirurgia, tá? Mas o mais importante é que sabem onde nos encontrar e que a gente está sempre à disposição da família e da criança. E agradecer a oportunidade, no instante passa o tempo, no instante dá 40 minutos. É rápido. Tá? Mas eu estou sempre à disposição. Tá ótimo. Então, mãezinhas, daqui a pouco aqui no nosso Instagram eu vou colocar um banner com os telefones da nossa recepção, tá bom? Para que vocês entrem em contato e conversem com as nossas atendentes para saber o grau de necessidade para, né, efetuar a sua consulta ou o seu exame. Doutor Valdesté, muito obrigada pelo tempo disponível, pela colaboração. Eu agora estou tendo muito tempo disponível. É tanto tempo disponível que a gente não sabe nem o que fazer. Começa a estudar, depois começa a fazer não sei o que, escreve uma coisa. É horrível. É verdade. É horrível. A gente está acostumado a fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo e parece que é mais produtivo. Agora que a gente tem todo o tempo do mundo, a gente se perde nas tarefas que tem que fazer. Então, estar aqui conversando é uma boa, ocupa um pouco do tempo. Que bom. Então, faremos mais lives. E eu espero que volte à normalidade o quanto antes, né? Sim, sim, claro. Tá certo? Que tudo isso se resolva logo, né? Para todos nós. Pois é. Então, doutor Valdesté... expectativa é que sim, mas eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, Diana, que eu acho que a gente vai passar aí mais um tempão ainda nesse sufoco. Os hospitais estão cheios, né? A gente não tem espaço nos hospitais para operar, para a gente operar uma criança. Nós temos... O hospital não coloca dificuldades, mas a gente tem muita restrição para o risco de contaminação, tudo isso. Os nossos profissionais estão adoecendo também, né? Então a gente tem limitação de gente de UTI. Verdade. É difícil, mas a gente supera, se Deus quiser. Se Deus quiser. Pois, doutor Valdesté, muito obrigada. Mãezinhas, muito obrigada pela participação, pela colaboração. E, gente, fiquem em casa, por favor, fiquem em casa. Só saiam assim com necessidade máxima, viu? O Só se for para visitar vezes. o doutor Valdesté aqui no consultório. Um abraço a todos. Estamos finalizando por aqui. Daqui a pouquinho eu posto os telefones, tá? De contato do Incor Criança. Fiquem com Deus e muito obrigada, gente.